Olá a todos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Sejam todos bem-vindos às redes sociais da Comunidade Espírita Caminho do Amor. Nossa sede fica na rua Arnaldo Magnicaro, no número 370, Campo Grande, na cidade de São Paulo. Para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanir. E então estamos aqui mais uma vez, com o objetivo de trazer um pouco de reflexão sobre os ensinamentos do Evangelho. Estamos aqui no capítulo 4, que nos traz aqui como tema: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E hoje tratamos o item 25, a necessidade da encarnação. É importante a gente entender, esse processo da encarnação, reencarnação, e aí também observar toda essa oportunidade que Deus nos dá na questão do progresso. Então, antes de iniciarmos, vamos rogando a Deus e a espiritualidade amiga que nos auxilie, nos inspire nos textos de hoje, que a gente possa ser o mais claro possível, rogando também para que em qualquer momento em que você esteja assistindo a esse vídeo, que as bênçãos de Deus estejam no seu lar, e a espiritualidade amiga possa estender a todos nós, esses fluidos benevolentes que nos auxiliam e nos amparam, refazendo a nós como espíritos e também como matéria, no corpo físico, para a gente cada vez mais estar fortalecido na nossa fé. Bom, então vamos iniciar aqui a leitura, desse item. Foi trazido por São Luís em 1859, para a gente começar a ter uma noção e começar a entender um pouquinho, daquilo que o Evangelho traz para a gente, nesse tema. Bom, aqui então começa com uma pergunta, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então Kardec vai perguntando à espiritualidade, a encarnação é uma punição, e somente os espíritos culpados é que lhes estão sujeitos, E São Luís então responde para Kardec, Ele fala: a passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessário, por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. E é por isso que ele, Deus, concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Bom, então é importante a gente entender, que o processo de encarnar, ou seja, estar ali indo para um corpo físico, para voltando a uma matéria, ou encarnando numa matéria, para executar, as tarefas que nos são dadas, é uma oportunidade para o espírito, de crescimento. Então, não é uma condição de punição. Na questão 132, ou da 132 até a 133A, no Livro dos Espíritos, Kardec também vai falar um pouquinho no capítulo 2, do livro segundo, falar um pouquinho sobre a questão da finalidade da encarnação. Então, Kardec também vai lá e pergunta qual que é a finalidade da encarnação dos espíritos, E eles respondem aqui, então, no Livro dos Espíritos, na questão 132. Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros, uma missão. Mas, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Isto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação.
para executá-la, que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, e dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. Então, é importante a gente entender aí nessa necessidade da finalidade, né? E nós, como espíritos, lá no princípio, né, fomos criados simples, na condição, né, da simplicidade, da unicidade, e ignorantes no sentido de desconhecer, né, sem conhecimento. Então, a partir daquele momento, nós vamos conseguindo ali ter a oportunidade de nos desenvolver. Então, lá no princípio, a gente recebe de Deus algumas orientações, né? Por meio da equipe que é responsável pelo processo das encarnações, né? Orientação para que nós pudéssemos, então, atuar no ambiente onde nós fomos ali destinados. Por isso que eles dizem que nós vamos formar o nosso corpo físico conforme o destino que nós recebermos, né? Qual planeta que nós formos colocados para conseguir fazer este processo. E ali a gente vai evoluir e também ajudar, né, naquele mundo o seu processo de evolução em matéria. Então, a cada um ali é dado uma missão, né, ou uma tarefa para executar nas suas primeiras encarnações. Porque Kardec também, no Livro dos Espíritos, vai perguntar para a espiritualidade, né, como que pode, né, se a gente falar sobre essa condição do livre-arbítrio, como é que pode um espírito que vai ter acesso às suas primeiras encarnações tentar decidir, né, o que ele quer, né, para que lado que ele vai, o que ele quer fazer. Então, recém-saído ali do reino animal e tendo ali a sua capacidade de liberdade e inteligência, a gente ainda está muito agindo pelo instinto do que pela capacidade de pensar, né? Porque ali a gente está saindo do princípio inteligente para o ser inteligente. Então é importante a gente compreender que Deus não seria, né, injusto de nos colocar sem nos dar um rumo, né, nos colocar a progredir. Você imagina, né, se nós, com a imperfeição que nós temos, né, como é que nós iríamos pegar ali os nossos filhos, depois que eles começam a ter essa interação com o conhecimento, né, que vão ali para as primeiras caminhadas numa escola, a gente vai chegar e falar assim, filhão, vai aí, né? Se vira, filhão. Se vira, filha. Vai aí, vê o que você quer fazer. Nós não fazemos isso, né? Nós vamos lá, nós vamos até a escola, nós vamos ver como é que a escola funciona, né? Como é que é ali o aprendizado. A gente vai orientar, né? Nós não vamos fazer as coisas pelos nossos filhos do mesmo jeito que Deus não faz por nós, né? Nós vamos ajudá-los, nós vamos orientá-los nos momentos em que eles estão com dificuldade, né? Então, se um tem dificuldade com a matemática, um tem dificuldade com o português, então a gente vai junto ali com eles orientando, né? Então, a gente vai dando, olha, você vai começar a estudar, se aqueles que vão optar pelo prézinho, né, ou vai pelo primeiro ano, mas a gente vai colocando eles lá, né, dando um direcionamento para que eles possam ali passar por todo aquele processo de aprendizado que a maior parte das pessoas já passou pela vida, né? Então, lá no primitivismo, a gente recebe essa condição, essa orientação para executarmos algumas coisas. Então, cada um de nós vem com um propósito lá. E a partir dali, a gente vai fazendo o nosso trabalho de desenvolvimento. E aí a gente vai conseguindo, aos poucos, vencer, né, algumas tarefas. Em algumas outras a gente se deixa levar, né, pela vaidade, pelo egoísmo, pelo orgulho, mesmo lá no primitivismo, né, muitas vezes a gente é arrastado, né, para cometer alguns erros e a gente acaba cedendo,
né, esse chamamento, né? Então, vamos colocar na condição de que nós estivéssemos ali sendo colocados para poder fazer um, um agrupamento de espíritos encarnados, montar ali uma tribo, né, um povoado, e ali a gente, né, sofresse ali aqueles chamamentos né, daqueles que estão ainda com um pouco de dificuldade, né, para poder ser autoritário, né, para poder ser ali um ditador, para poder conduzir as coisas com egoísmo. E aí começa então o nosso processo de ter a necessidade de reparar ou de refazer algumas coisas que nós fizemos de errado. Então é importante a gente entender que a encarnação, ou seja, viver experiências corpóreas, é extremamente necessário para o espírito para que ele alcance, ali por meio da prática, né, o seu crescimento. É como Kardec cita aqui, né, no comentário aqui abaixo do, do texto de São Luís, né, quando nos fala sobre essa condição de compararmos essa necessidade da encarnação com a necessidade do aprendizado na vida corpórea, né? Fala sobre essa questão do nosso processo dentro do estudo escolar. E se nós observarmos, é bem claro essa condição. Então, vamos pegar ali uma condição em que, né, uma pessoa foi lá desde o seu primeiro ano fundamental, né, nos tempos de agora, né, estamos aí em 2023, no Brasil aqui temos a condição de Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, né, e aí vai para o ensino superior, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, e assim vai, né? Então, se alguém escolhesse ali, vamos supor a questão de uma engenharia, por exemplo, né? Então, muitas vezes, a pessoa vai ali, fica, né, faz todo o processo de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, mas se a pessoa não pegar ali um prédio para construir, né, fazer alguma coisa, ela vai ter só uma concentração da parte teórica, né? Então, assim, não é verdadeiro aquele ditado, né, que o pessoal costuma falar que a teoria na prática é outra coisa. Não, a teoria deve funcionar na prática. Mas o que a gente precisa compreender quando se fala sobre a teoria na prática é outra coisa? A gente precisa entender que quando você estuda, você está falando sobre os cálculos, né? A forma de fazer os cálculos, ali as variantes, tangentes, deslocamentos, enfim, todas as coisas relacionadas a os cálculos necessários de posição, consumo, né? Material necessário, enfim, todas as coisas, dimensionamentos, todas as coisas necessárias para que um prédio seja construído, toda a sua estrutura, infraestrutura, né? Tudo isso para poder acontecer. Então, isso é o que você vai ver lá na teoria, né? Aprendido na teoria, aí você vai para a prática. Aí você vai realmente pegar tudo aquilo que você aprendeu, todos aqueles cálculos, todas aquelas coisas necessárias e vai colocar isso na construção de um edifício. Só que quando nós vamos para a construção do edifício, você vai lidar com elementos que não fazem parte dos cálculos. Ele faz parte de um outro contexto. E se você não construir um prédio para vivenciá-lo, você não vai saber que aquilo existe, né? Então, na hora que você vai fazer ali um estudo de solo, né? Então você faz um dimensionamento, né? De repente você vai fazer o estudo de solo. O estudo de solo dá uma análise diferente, né? Então você já tem que fazer correção no projeto.
né? Aí você vai começar a construir. Então, você vai depender do material, você vai depender de pessoas, né? Então, o material pode não vir na qualidade, na dureza, né, que você definiu no seu projeto. Tem adaptações para fazer, ou troca do material. E aí você vai lidar com as pessoas, né? Pessoas têm as suas diferenças, as suas diversidades e as suas dificuldades. Pode ser que um dia ali você está com todas as atividades programadas e de repente falta metade dos funcionários, ou às vezes acontece algum evento, né, que impossibilita, às vezes um evento do tempo, né, às vezes um evento de atividade profissional, alguma insatisfação gera ali uma paralisação, né? Ou às vezes, infelizmente, um pequeno acidente, né? Não tão grave, mas que cause ali uma parada. Enfim, essa é a condição que a gente tem que compreender sobre a vida do espírito, né? Porque Kardec também pergunta se o espírito pode evoluir, né? Enquanto está na erraticidade, né? A erraticidade é aquele período em que a gente está no mundo espiritual, né? E aí a espiritualidade responde a Kardec que sim, que é possível evoluir, mas só que tem coisas que ele só vai compreender vindo para encarnação. Então, essa é a condição, né? Então, a gente lá no mundo espiritual, quando a gente está no período de erraticidade, que a gente vai assistir palestras, a gente vai buscar orientação com espíritos mais evoluídos, eles vão nos dar uma noção de como nós devemos nos comportar, né, enquanto estivermos aqui. O próprio Cristo nos deu todo esse ensinamento: amar ao próximo, amar a Deus, fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós, né? Ter paciência, perdoar, enfim, nos deu ali o caminho, né? Como ele mesmo nos traz. Ele era o caminho da verdade e da vida, né? Então, não se conseguia evoluir, não se consegue evoluir se não fizermos, né, passos que Jesus nos mostrou. Então, no processo encarnatório é onde a gente vem lidar com essas adversidades, né? Porque nós estamos lá, vamos assistir uma palestra sobre perdão, né? É a mesma coisa se a gente observar aqui também um pouco, né? Vamos supor que você chega até uma casa espírita ou mesmo numa outra religião lá em que o pároco, o palestrante, o pastor, enfim, a pessoa responsável sobre aquela explanação dentro daquela religião, né, uma religião afrodescendente, enfim, qualquer religião que a gente busque, a pessoa responsável para divulgar, né, o pensamento daquela religião vai falar sobre perdão, né? Então, ele vai falar baseado em tudo aquilo que Jesus passou, né, todas as coisas que a gente já tem um pouquinho de conhecimento sobre. Só que quando você vai colocar em prática isso, é que requer o esforço mais. Então, assim é para nós espíritos. Não tem como a gente saber se a gente não vier passar por essas coisas, esses desafios, né, para a gente poder entender como lidar com isso. Porque no mundo espiritual, né, com consciência plena de ser espiritual, lá na teoria é muito mais fácil, né? O que a gente muitas vezes leva para reflexão nos grupos de estudo, né? Lá no mundo espiritual, você não tem a riqueza material, né? Você não tem que invejar, né? Você vai invejar o fato de o outro espírito estar mais evoluído que você. Mas só que quando chega aqui na Terra, né, muitas vezes a pessoa ela se desperta na inveja porque o outro tem uma beleza dentro dos padrões que se estabelece, né, a mais do que ela, tem recursos materiais a mais
que ela, tem um bem material melhor do que ela. Então são coisas diferentes. Então, sem essa consciência plena do mundo espiritual, estando na vida corpórea, os desafios são outros, né? Então, é nesse momento que o espírito tem que fazer com que a sua condição, o seu desejo seja de conduzir as coisas da forma mais equilibrada possível. E junto com isso, né, vem essas tarefas que a gente recebe de Deus para poder executar, né, para fazer parte desse processo. Então, alguns irmãos vêm para a encarnação, como a gente viu acontecer aqui na Terra e ainda vê, né? Alguns irmãos vêm com um conhecimento muito grande sobre determinadas coisas para auxiliar no processo evolutivo do planeta, né? Então, traz aí uma tecnologia nova, né? Traz um pensamento novo. Então, ele recebe essa missão, né? Ou essa incumbência de vir trazer essas coisas para que o povo, né, do planeta possa ser beneficiado daquilo. E aí, na consequência, vem a responsabilidade sobre isso, né? Então, eu trago lá uma tecnologia extremamente avançada que isso me torna um dos seres mais ricos do planeta. Como que eu vou lidar com isso? Então, veja, isso que nós estamos lendo aqui, né, que São Luís nos traz. Então, Deus dá para a gente essas tarefas e junto dela vem a oportunidade da gente poder crescer espiritualmente. É isso. Você vai ser um empreendedor inovador e aí você é o primeiro a lançar uma ideia ou algo que vai te transformar uma das pessoas mais influentes do planeta, uma das pessoas mais poderosas do planeta. E o que você vai fazer com isso? Né? O que você vai fazer com a fortuna que chegou para você nessa encarnação, né? Como uma aprovação para você? Você vai fazer com, né, você, assim, de que nós, né, faremos com essa condição de ter poder, de ter influência, de ter riqueza. Né? Estamos começando a compreender essa necessidade, né, da encarnação, ou seja, de todo esse processo que nós espíritos precisamos viver na matéria, porque lá no mundo espiritual essas coisas não são possíveis de serem vivenciadas. Né? Não adianta, nós vamos falar o quê? Eu vou levar o carro voador para o mundo espiritual. Ué, lá ninguém precisa de condução. Né? O espírito se transporta de um lado para o outro pelo seu pensamento. E aí? Né? Vou levar celular de última geração, para que a nossa forma de comunicação é o pensamento. Vou levar fortunas, para que se nada lá é conquistado através do dinheiro. Então, estamos começando a compreender por que o espírito precisa desse processo encarnatório, né, para poder ir se ajustando com a obra de crescendo e fazendo o seu trabalho de esse, né, principalmente agora, né, que a gente já tem um pouco mais de conhecimento de que somos um espírito em experiências corpóreas, né, e com isso estamos evoluindo. Estamos aprendendo mais essa necessidade da reforma, do reformar-se, de reconhecer em si as suas dificuldades e a cada processo encarnatório ir ajustando cada coisinha que está ficando ainda, né, uma pontinha solta aqui, outra pontinha solta ali. Então a gente tem que, pouco a pouco, nos ajustando para essa oportunidade, né, de cada vez poder estar melhor.
Então, nós possamos cada vez mais ter esta consciência da necessidade, né, de vivermos aqui. Porque senão a gente vai estar sempre querendo almejar uma coisa maravilhosa, sendo que não é o momento para isso, né? Porque a gente fica muito preso ao maravilhoso da terra, né? Ao maravilhoso do ter, mas a gente precisa começar a compreender sobre as maravilhas, né, da evolução espiritual, porque Deus não impõe ao seu nada que ele não possa carregar, né? E a imposição da encarnação não é um processo tio, né? Impor é uma forma de dizer que Deus está disponibilizando para nós, né, o meio, por meio da encarnação, evoluirmos. Ou seja, é como aquela condição, né? A gente falou assim, olha, você tem que sair daqui para ir para tal lugar, né? Vai sair daqui do Sudeste e você vai lá até o Nordeste, né? Então, só que diz o seguinte, olha, você só pode ir de carro. Vamos supor que não tivesse outra forma, né? Vamos supor que não tivesse outra maneira de ir, né? Então, assim, você só vai... Então, quer dizer, não impor no sentido de eu estou te obrigando, não. Eu estou dizendo assim, essa é a forma com que você tem para chegar até onde você almeja, né? Então, Deus nos dá a condição da existência espiritual e nos coloca, né, na direção da perfeição, mas com o objetivo de usar a encarnação como meio de alcançar. Então é isso. A única imposição para você é que o mecanismo de evolução que você vai ter é esse aqui. Não existe outra forma de você fazer, né? Vai ser por esse meio, porque por esse meio você vai conseguir evoluir, vai conseguir ajudar o seu irmão a evoluir, vai conseguir ajudar ao, a, aos ambientes, né, a evoluírem. Então, tudo vai ser por meio dessa condição. Então, espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho daquilo que compreendi, né, sobre essa necessidade de estarmos aí vivendo as experiências corpóreas, né, para que a gente possa abraçar isso com amor, com muito carinho, né, também com muito respeito a Deus por tudo isso que Ele nos proporciona. E tirar das nossas mentes essa mentalidade, né? Tirar das mentes a mentalidade, mas tirar das nossas mentes esse pensamento de que estamos sendo castigados nas nossas existências, né? Que nós estamos aí vivendo a dor e o sofrimento porque Deus quer que a gente passe por essas coisas. Não. Deus, lá no princípio, já deu para nós os meios de evoluirmos em paz e tranquilidade, mas infelizmente nós não compreendemos plenamente tudo aquilo que Ele nos deu lá atrás. E hoje, então, estamos colhendo o fruto das nossas escolhas, certo? Então, que possamos assumir o nosso papel nessa obra divina e assim avançarmos sempre em direção à perfeição que nos espera e também, por consequência, a felicidade, né? Então, que Deus abençoe a todos. Um beijo grande no coração de todos. Fiquem com Deus e a paz sempre reine em seus lares. Até mais.